Vai ser sorteado de que forma? As 5 primeiras pessoas que doarem. Então, Grande, eu vou deixar aqui porque se você quiser. Pô, valeu. Falar. Pô, isso aí pra gente Então é não uma... precisa ter os 5, vai botar um e deixa os outros lá. Não, tem esse aí que é o meu. E a notificação? O que ele falou ali? Enviar a notificação de... Ó, já temos aqui 12 espectadores já esperando para começar a entrevista, mesmo faltando 1 minuto ainda. Eu queria ver com o pessoal se está dando para ouvir bem aí. O pessoal está ouvindo? Quando eu começar, eu vou compartilhar aqui, vou mandar um, vai começar. Tá aparecendo direitinho aí tudo, Kalimann? Tá aparecendo. Vou botar um vai começar aqui, que vai dar uma vídeo, tá bom? Peraí. Então, vou aproveitar para apresentar aqui Deixa eu só tirar aqui. o Orlando Zacconi. Beleza, estou só botando um vibra aqui também. Pode. Tilt. Que é delegado da Polícia Civil e também é formado, graduado em jornalismo e direito, não é isso, Orlando? Isso. E, além disso, é uma pessoa que nós, do Jornal Nova Democracia, consideramos um cara progressista, o que não é comum, né? Para a área na qual você atua. Inclusive, é por isso que a gente está aqui, querendo bater esse papo com você. E a Vicky é programadora e uma das fundadoras do Festival de Cinema do Rio, e é uma das produtoras também do Jornal Nova Democracia, e é também preparadora corporal dos nossos ex-presidiários. E eu, Patrick Granja, jornalista do Jornal Nova Democracia, para quem não conhece. Então, Orlando, a gente na verdade veio aqui bater esse papo, até para explicar para a galera, porque a gente sabe que você foi um dos idealizadores do projeto Carceragem Cidadã, e fez esse trampo de cinema com os presos, que inclusive a gente teve a oportunidade de conversar sobre isso com o Silvio Tendler, que participou lá, que exibiu o Milton Santos no Mundo Global Visto do Lado de Cá. E por intermédio desse trabalho que vocês fizeram lá, o que também não é comum, né, porque a gente sabe qual é a realidade do sistema penitenciário, a gente vai discutir isso aqui. Alguns desses presos ficaram incentivados a continuar com esse trabalho assim, de forma independente, bastante amadora até. Eles se reuniam num prédio abandonado que tem lá no Estácio, que inclusive as pessoas chamam de Carandiru, porque parece muito um presídio. E com o celular eles filmavam umas encenações, assim, né, de que como era dentro da cadeia, como que a droga entrava na cadeia, e tudo que eles sofreram e tudo mais. E aí eles nos procuraram e mostraram pra gente uma dessas filmagens, que a coisa era tão real que acabou que a gente achou que fosse verdade, entendeu? A gente olhou assim e falou, caramba, vocês filmaram isso dentro da cadeia, rapaz. E aí depois no final que eles falaram, ó, é tudo mentira, isso aí foi a gente que fez mesmo e tal, mas era assim, tão perfeito, depois eu vou mostrar pra você. E aí a gente teve a ideia de ajudar eles a fazer um documentário, onde eles não só contavam as suas histórias da cadeia, como também eles atuam, né, reproduzindo essas narrativas. E a gente está 1 ano fazendo um trabalho duro, que ó, não tem nenhum tipo de remuneração, nem para a galera que participa, como a Vicky, por exemplo, que faz yoga com eles. E assim, todos os domingos, há 1 ano, a gente se reúne no Estácio ou em outros lugares, na Praça Paris. E a gente faz esse trabalho de oficina de teatro, que são ministradas pela minha companheira, que é a Viviane Cataldi, que é preparadora de elenco, diretora de elenco do filme. E, enfim, a gente sabe como é que é fazer cinema independente no Brasil hoje. Então, com a ajuda do pessoal da Paibiru Realizações, o pessoal que fez o domínio público, do qual você também participou, que tem uma experiência no crowdfunding, a gente decidiu fazer essa campanha de financiamento colaborativo. E aí, isso aí é uma forma de a gente debater o assunto e mostrar que a gente está aqui não só como, enfim, a maioria da galera que faz cinema, que só faz cinema com dinheiro na mão. Você conhece o trabalho do Jornal Nova Democracia e a gente
Está trabalhando com dinheiro sem dinheiro, com dívida sem dívida, enfim. E assim, tem inúmeros assuntos que a gente quer abordar aqui. A gente, obviamente, que não quer ficar aqui tomando teu tempo até 10 horas da noite, então a gente estipulou um deadline aí, galera, de 9h30 para terminar o debate, no máximo. E a gente quer dizer que as 5 primeiras pessoas que entrarem na página da campanha no Catarse, a partir de agora, e fizerem uma doação, vão ganhar um exemplar desse livro do Orlando Zacconi, que é o Acionista do Nada. Esse aqui não está embalado, que é a minha, que eu já tenho há muito tempo, e enfim, está até sublinhado aqui. Enfim, então é isso aí, o endereço é catarse.me/livres. E, bom, Zacconi, há pedidos, né, da galera que acompanha o perfil do jornal. A gente recebeu muito inbox pedindo para a gente começar a entrevista com um assunto que é polêmico, que é o recente afastamento do Fábio, comandante Fábio, da tropa de choque da Polícia Militar, por, enfim, ter sido flagrado pela Veja em conversas no WhatsApp, estimulando a violência contra manifestantes. A gente queria que você fizesse uma análise dessa forma como o Estado tem se comportado diante do problema da insatisfação popular, que é um problema comum, inclusive, dentro do regime democrático. Então, a gente queria saber, essa é mais uma evidência, né? Não é a primeira evidência dessa forma como o Estado tem tratado a luta do povo. E eu queria que você, como policial, principalmente, fizesse uma análise disso tudo que tem acontecido, em especial desse episódio com o comandante Fábio. Eu acho que o mais importante é a gente não focar somente na responsabilidade individual acerca do ocorrido. Evidentemente que quando você tem troca de mensagens entre policiais com conteúdos que violam direitos e garantias fundamentais e que atentam contra a própria existência do Estado de Direito Democrático, de cunho fascista, de cunho autoritário, nós não podemos ver isso como um desvio de função de um policial. Porque a gente perde o foco de que existe uma política que viola esses mesmos direitos, essas mesmas garantias, existe uma política que é de um Estado totalitário e que não adianta simplesmente fazer a punição individual. Eu tentei no doutorado agora, estudando a letalidade do sistema penal, fugir um pouco desse foco. Sempre se trabalha a ideia da grande letalidade do sistema penal no Brasil, uma grande quantidade de pessoas que são mortas a partir de ações policiais, como um desvio de função do policial. E tem aquele velho discurso, a polícia é despreparada. Então, quando o policial é pego numa situação onde não se pode contemplar a chamada legítima defesa, que nada mais é do que a identificação da figura de um morto, de um inimigo, traficante. Então, quando não é possível construir que aquele que morreu era um matável, um traficante de drogas, por exemplo, aí o policial é punido e se passa a ideia de que o Estado está muito preocupado com os desvios de função, com a violência policial, como foi no caso Amarildo. Mas, na verdade, existe uma política por trás disso tudo. E não é uma política na forma de governo, política de governo, política pública. É na forma de razões de Estado. Formas como o Estado se organiza no sentido de gerenciar a vida das pessoas no ambiente social. Então, aí nós vamos ter que entrar numa análise mais profunda do que acontece, e aí não é só na letalidade, é o próprio sistema prisional. Quer dizer, nós não podemos botar a responsabilidade de tudo que acontece no sistema prisional na conta do agente penitenciário. Nós não podemos botar também na conta de policiais toda a política violenta do Estado policial também. Então, acho que a gente tem que sair um pouco desses processos de criminalização, onde, no final das contas, a mídia e a sociedade, de uma forma geral, se satisfaz com a resposta que se dá pontual, como foi no caso agora. Um afastamento. Um afastamento, com uma sindicância, como se aquilo ali fosse algo que tivesse restrito a um desvio de função policial. Na verdade, não é um desvio de função, é também um desvio de função policial, mas é um desvio de função dentro da lógica de uma política muito mais ampla, que contempla, dentro da estrutura do Estado, essas posturas autoritárias. Então,
quando as pessoas não aplaudem, quando sai no jornal que um traficante foi morto, ou que a polícia, né, reprimiu, né, os vândalos nas manifestações. Então existe todo um interesse da sociedade que identifica, né, determinadas situações do ambiente social como passíveis de suspensão da ordem constitucional. E aí é que entra o tema do estado de exceção, que é o que acontece dentro dos presídios. A Constituição não vigora dentro dos presídios no Brasil. Teve até um juiz agora, interessantíssimo, né, lá de Manaus, que ele falou que toda a prisão no Brasil é ilegal, porque nenhuma Ele, unidade... inclusive, pegou detentos e moveu 68 processos contra o Estado, né? Sim, nenhuma unidade prisional no Brasil segue o que é determinado pela lei de execução penal. Né? Então, isso significa que toda prisão no Brasil é ilegal. Então, mas a sociedade e o Estado brasileiro admitem esses espaços onde o Estado de Direito é suspenso. Né? E nas manifestações, nas manifestações nós tivemos muito essa autorização, né, da suspensão da ordem constitucional na forma como a polícia atuava. Então agora acho muito estranho, né, você ter uma revista, né, que o tempo inteiro, né, divulgou, né, mensagens criminalizando manifestantes como vândalos, vir agora aumentar esse processo de repressão agora para jogar dentro do processo de criminalização policiais. Né? Então, quer dizer, nós temos que questionar também esse movimento. Não que não tenha que ser apurado, evidentemente, porque foi identificado através das mensagens, e é importante que haja uma resposta, mas nós não podemos acreditar que a individualização, né, da responsabilidade se dê somente na punição do policial. Não, sim, mas enfim, essa questão toda que você falou, óbvio que eu concordo plenamente com você, que não é um problema individual, eu inclusive sempre falo isso, porém, assim, o que eu queria dizer é que é uma figura de um comandante que, já utilizando um outro exemplo, se junta a toda uma estrutura que existe dentro do Estado de um juiz, entendeu? Aqui, ó, tem aqui outra. Aí aqui você vai em postar. Acabou. Go live, postar, olha lá, já tá online. Aí galera, foi mal, caiu aí. Mas já estamos aqui de volta já. Já estamos de volta. Teve uma galera que entrou aí, deu offline justamente na hora que entrou. Bom, caiu, levanta. Então, voltando, acho que nós temos que pensar primeiro em desconstruir processos de criminalização que são feitos constantemente no ambiente social. Isso só passou a ser observado, né, recentemente pelos movimentos sociais, e aí também vem um discurso do qual eu não concordo. Assim, nós não somos bandidos. Né? Aqueles que estão lá fora. Quer dizer que com bandido não pode... Certamente. Quer dizer que tudo que ativistas políticos, né, sofreram nesse processo, né, só é errado pelo fato de eles não serem criminosos. Ou seja, para os criminosos é possível se suspender toda a ordem constitucional, né, é possível se fazer, porque, repare, muitas das coisas que eram assim, divulgadas, né, na forma até de contestação em relação às ações que estavam acontecendo, eram praxes já da polícia em outros ambientes. Flagrante forjado. Flagrante forjado não começou nas manifestações. Né? Só que ali se forjava a existência de uma pedra, de um morteiro. Mas quantos flagrantes forjados já não foram feitos com drogas? E quem a sociedade se revoltou em relação a isso? O kit bandido, né? Sim, kit bandido na hora Kit bandido, kit polícia. Isso, então, na verdade, o que aconteceu é que ficou muito fácil, porque nós já tínhamos no ambiente social brasileiro, né, essa forma Está um pouco mais alto. nós já tínhamos no ambiente social brasileiro essa forma de se trabalhar, né, a repressão em relação ao fenômeno criminológico, e aí é que as pessoas têm que se tocar. O processo de criminalização é um só. A construção do criminoso se dá no ambiente social dessa mesma forma, né, porque, na verdade, o crime não está na natureza. O crime está numa construção. Né? Por que o presidente da Ambev, né, é um grande empresário e um
traficante da favela que vende maconha, não é, porque a maconha é proibida e o álcool é liberado. Então, se autorizar, se legalizar a venda da maconha, não tem mais traficante, agora é empresário. Então, repare, isso não está na natureza. Na verdade, a legalização é um interesse de empresários, né? Isso, mas então se constrói o crimes e se constroem criminosos no ambiente social. E o que a gente tem que fazer é tentar reduzir isso ao máximo. É lógico que nós temos crimes e todos, olha só, até o homicídio é uma construção política. Porque, repare, os autos de resistência não são vistos como homicídio. Matar alguém, nem matar alguém naturalmente é crime. Porque se for provado dentro de uma construção política que houve uma legítima defesa, e isso é feito nos autos de resistência, através da identificação que quem morreu era um traficante, que junto do corpo tinha arma e drogas, que é o tal do kit, você não tem crime de homicídio. Então, repare, na verdade, os processos de criminalização, né, todos eles, seja no crime de drogas, até mesmo no crime de homicídio, são construções políticas. E o que nós temos que tentar fazer é restringir cada vez mais essas construções em situações em que a gente não possa contemplar outra solução senão a atuação do direito penal. O que nós estamos vendo hoje, né, é justamente o contrário. Nós estamos vendo uma ampliação da utilização do direito penal através do dispositivo da segurança para controle social. Né? E aí você tem esse inchaço do sistema prisional. Né? Nós estamos hoje no Brasil, terceira nação que mais encarcera no mundo, com 750 mil presos. 600 mil. Aumentou já está mais de 700 mil, já deve ter hoje, é porque a gente já faz um prognóstico. Hoje já deve ter 750 mil presos, pessoas presas no Brasil. E 40%. muitos por drogas. E é interessante que a coisa da construção da maconha justamente veio quando o Estado percebeu que quem estava usando maconha eram os negros, era o pessoal, os ex-escravos que plantava e fumava maconha. Então o maconhate lá não era proibido, mas aí não foi é só uma maconha, maneira não, cocaína também. de controlar. Cocaína também não era proibido, ópio também não era proibido. E muitas vezes quando você fala maconha é uma planta, mas a coca também é uma planta. A papoula também é uma planta, né? Então, hoje eu faço parte de uma associação que é a LIPE, que é a favor da regulamentação, né, da produção, do comércio e do consumo de todas as drogas. Que esse é um marco onde você pode ter uma política pública para as drogas. E aí você acaba com esse encarceramento em massa, desconstrói a figura do inimigo, porque aí vai ser que nem o presidente Ambev, não vai ser mais um traficante, vai ser um grande empresário que vende drogas. Até porque o tamanho dessa população carcerária não expressa de forma alguma uma necessidade do capitalismo. Né? A gente tem outros países que também são capitalistas, onde o povo também é oprimido e explorado, países de terceiro mundo que não tem uma população carcerária com essa dimensão. Não, encarceramento é uma aberração mesmo. Uma aberração política, não há dúvida. Você tem criminólogos como Nils Christie, que é da Noruega, que ele garante que a Noruega tem menos presos em relação ao restante da Europa, não porque a Noruega tem menos crimes, é porque ela existe uma política para se prender menos. Por exemplo, na Noruega tem fila para ser preso. Se a pessoa é condenada e tem uma sentença judicial para que ela seja presa, ela só pode entrar no sistema prisional se tiver vaga. Se não tiver vaga, ele fica esperando para poder ser preso. Isso é uma decisão racional, porque se o Estado quer prender, tem que criar as vagas. E o pior é que a gente vê que quanto mais vagas se cria, mais preso aparece. Então, quer dizer, é sempre uma decisão política se vai se prender muito ou se vai se prender pouco. No Brasil, é só a gente abrir aí as redes sociais e ler jornal, e nós vamos ver que tem de pessoas presas que não necessitariam estar presas. Que nem foram julgadas ainda, 40%. Exatamente, pelos provisórios. É uma coisa uma aberração. Uma aberração mesmo. E aí a gente entra naquela questão que você falou do projeto, né? Dentro do marco desse, né, de grande encarceramento, né, essa grande hospedaria do sistema penal, que é muito importante a gente entender. Hoje, a prisão, dentro do marco, né, do capitalismo, ela não teve só uma fase. Né? Ela começa com unidades produtoras. Né? Os primeiros presídios eram locais de produção, né, que depois deixaram de ser porque faziam uma concorrência até um pouco desleal, porque a mão de obra ali era muito barata. Né? Então, hoje nós temos que entender qual é a função. Já não é mais essa. Também não é disciplinamento dos corpos.
Hoje a função também da prisão não é disciplinar fundos. Hoje é só um depósito, mas com a entrada de um outro interesse, que é a transformação do preso num valor econômico. Que aí vem o debate sobre a questão da privatização do sistema prisional. Então você tem hoje, né, todo um interesse de transformação dessa grande massa, né, de refúgio de pessoas, porque são pessoas que estão fora, né, do sistema, né, produtivo, tanto como consumidores como produtores. Existe hoje uma sobra de gente, e essa sobra de gente é levada aos cárceres e se transforma, né, isso num valor econômico, se privatiza o sistema, né, então realmente o sistema prisional hoje a gente pode dizer que ele tem uma função econômica, né, e ele vai gerar lucros, e nós temos que fazer com que isso não ocorra, porque a partir do momento que você transforma o preso num valor econômico, você descaracteriza ele como pessoa, né? Transforma ele num valor, numa moeda, numa mercadoria. Que infelizmente o Brasil está seguindo... Gente, vamos só chegar um pouco mais para cá, só para a galera poder escutar melhor ali. Não, infelizmente o Brasil está seguindo piamente o modelo americano, né? Que é a privatização total e os empresários fazendo lobby para endurecer cada vez mais as leis, para botar mais e mais gente na prisão. Lá não é à toa que é o país que mais encarcera no mundo, porque se você transforma um preso num valor econômico, você evidentemente que vai aumentar cada vez mais, né, a quantidade de presos para aumentar os lucros. Então, isso num país como o Brasil, quer dizer, em qualquer lugar do mundo, nos Estados Unidos também é uma tragédia, né? Mas acho que nós podemos, se não houver um movimento de contenção disso, né, nós podemos viver aqui no Brasil uma tragédia em muito pouco tempo. Uma tragédia no sentido de que essas unidades, além do mais, né, além de serem prisões desnecessárias, são unidades que não fornecem, né, ao preso nenhuma oportunidade de fazer daquele tempo algo útil. Porque, na verdade, o que nós precisamos hoje para o sistema prisional são duas coisas. Primeiro, prender menos. Número 1, né, não se pode pensar em fazer um sistema prisional mais humano com essa quantidade de presos. E depois de prender menos, o segundo movimento é transformar o tempo dos presos em tempo útil. Mas nada disso é feito no Brasil. No Brasil se tem a ideia de que um bom sistema prisional é um sistema prisional que não tem fuga nem rebelião. Se costuma dizer, por exemplo, que o sistema prisional no Rio de Janeiro é excelente, porque ninguém foge e não tem rebelião. Isso é tão absurdo, porque é como você dizer que um arquiteto ou um engenheiro são muito bons porque o prédio não caiu. Né? Isso é a função primária. A função primária do sistema prisional é não deixar que o preso fuja. Mas você dizer que um sistema é bom porque o preso não foge, é quase como dizer que um engenheiro é bom porque o prédio não caiu. Então, o que a gente teria que fazer? Em relação àqueles que nós não vamos ter como não levar ao cárcere, e existe ainda, porque o cárcere tem a ver com o modelo econômico, as formas de punição são, né, muito intricadas com a forma como a sociedade se organiza economicamente. Por exemplo, nas sociedades escravistas, qual era a maior pena que se aplicava? Escravidão. Né? O Foucault, no Vigiar e Punir, explica, né, como que a prisão surge, né, dentro de uma perspectiva de um novo modelo econômico. E hoje esse grande encarceramento tem a ver também com um modelo econômico. Então, enquanto nós não podemos dar uma nova perspectiva, né, social, né, em relação a esse modelo econômico que está aí, nós temos que reduzir danos. Acho que a palavra-chave é redução de danos. E a redução de danos começa fazendo com que o preso tenha oportunidade, naquele tempo, de construir algo para si. Acho que foi isso que a gente tentou lá no projeto. Então, antes de uma perspectiva bem pequena. Né? A gente queria muito, inclusive, que você comentasse como é que foi essa experiência do Carcerária Cidadã. Mas antes, assim, eu queria aproveitar porque o lance do streaming é ter essa interatividade, a galera pode comentar aqui. Aí não sei se tem o volume, não entendi. Pode falar, Cário. Tá tranquilo. O livro, então, as 5 primeiras pessoas que acessarem aí a página da campanha de financiamento colaborativo do filme Livres, que é um filme sobre o sistema prisional. Doa, né?
acessar e fazer uma doação, vai ganhar um livro Acionistas do Nada, que é o livro do Orlando Zacconi. Enfim, a gente tem aqui 5 livros que ele deu de presente pra gente, justamente pra gente oferecer pra galera aí. E, enfim, pra não ficar ouvindo aqui o nosso blá 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 sem ganhar nada em troca, tô brincando. Mas assim, enfim, ô Kalimann, quando você quiser você pode falar aí, o negócio aqui não é estúdio da Globo não, todo mundo sabe que a nova democracia é guerrilha mesmo, ninguém tá esperando nada muito espetacular. Mas assim, o pessoal reclamou do barulho, mas acho que agora que a gente se aproximou aqui, né, nós 4, a massa e nós 3 aqui, acho que ficou bom. E aí eu queria saber, alguém tem alguma pergunta aí para fazer pro Orlando sobre esse tema? A gente debateu aqui sobre a questão das drogas e a questão do sistema penitenciário. Eu tenho uma pergunta também nessa. Enfim, se tiver uma pergunta aí, a Kalimann fala pra gente. Na linha dessa coisa da prisão, porque teve toda uma coisa na última eleição da gente pedir, de pessoas pedindo baixar a maioridade penal, que é um argumento terrível, porque isso seria aumentar muito as prisões também. Sim, faz parte desse projeto. Aí tem uma construção na mídia daquele adolescente que marca, que ataca, que estupra, que mata. Mas, na realidade, a gente sabe que tem muito mais criança e adolescente sendo morto por adulto do que ao contrário. É uma inversão de pauta o debate sobre a redução da maioridade penal. Porque, na verdade, o Brasil ele deveria estar preocupado com a criança e o adolescente vítimas de crime. Porque, nesse aspecto, nós lideramos. Né? Que é um absurdo, né? Exatamente, mas isso não causa escândalo nos veículos de comunicação, isso não é levado, né, à mídia como a violência praticada pela criança e adolescente, que é pequena. Tem pesquisas que mostram que da totalidade de atos infracionais identificados pelo Estado, somente 8% são atos infracionais com violência. Ou seja, dos atos infracionais que são identificados pelo sistema, 92% são atos infracionais sem nenhuma violência. Né? Uma criança, um adolescente, principalmente adolescente, né? Portando uma quantidade de drogas de um ponto para outro. E por que fazem isso? Porque as drogas são proibidas, é um mercado ilícito, que foi ocupado pelas classes populares. Esse é o comportamento clássico. Mas quando se fala em adolescente no tráfico, todo mundo remete à imagem de adolescentes portando armamentos de grosso calibre. Isso é uma grande mentira, porque dentro do negócio do tráfico ilícito de drogas, a quantidade de pessoas armadas é pequena perto do montante de pessoas que trabalham. Tem a pessoa que embola, tem um aviãozinho, tem um olheiro, né? Tem o mula, e são essas pessoas que estão sendo levadas para o cárcere, porque o soldado ele não vai preso, o soldado é morto. A estatística é do auto de resistência, a estatística não é da prisão. Então, quando é capturado é executado, né? Sim, e você colocou muito bem, né? Quer dizer, a proposta de redução da maioridade penal visa dar um grande aumento no encarceramento, aumentando o tempo de prisão do adolescente. Porque, repare, não sei se todo mundo lembra, mas o Estatuto da Criança e Adolescente prevê, entre as medidas socioeducativas, a internação. Só que a internação ela é prevista pelo Estatuto no máximo até 3 anos. Então, na verdade, nós já encarceramos adolescentes, só que chamamos de medida socioeducativa. Aí é uma questão de chamar o urubu de meu louro. Mas já existe procedimento de privação de liberdade de adolescente no Brasil, né, que é a internação. Só que essa privação de liberdade ela é restrita ao prazo máximo de 3 anos. O que a redução da maioridade penal quer fazer é justamente autorizar que esse tempo de permanência do adolescente se dê por penas longas, né, que seria de 10, 15 anos, né, e aumentando assim, né, dentro do projeto de privatização dos presídios, né, a possibilidade de lucros em relação a isso. E da quantidade de adolescentes sendo mortos, ninguém se fala. Não se fala, isso nem se fala. E é interessante notar também
que isso tudo é um dispositivo que se coloca no ambiente social para tentar trazer, né, a ideia de que algo está sendo trabalhado para conter, né, as questões, as verdadeiras questões e problemas da sociedade. Porque, sinceramente, o Brasil saiu para a terceira nação que mais encarcera no mundo e as taxas de criminalidade, de homicídio, por exemplo, aumentaram. Então não existe, né? Isso é só uma fantasia. A ideia de que quanto mais se prende, né, mais se controla a violência, mais se controla o crime. Na verdade, né, a violência e o crime, eles vão ser reduzidos ou vão aumentar no ambiente social através de políticas públicas. Né? E só que no Brasil, me parece que é um dispositivo quase que mundial, né, a política pública dessa modalidade que nós estamos vivendo hoje, né, desse momento do capitalismo, né, a única política pública que se tem é o encarceramento de pobres para dar e a punição solução. de uma maneira geral, né, para todo problema social é resolvido com paliativo, não é resolvido com paliativo da punição. É o né? esvaziamento da política, porque quando você coloca na punição a fé de que você vai fazer a inserção no problema, na verdade você está enganando. Né? Na verdade você não está fazendo inserção nenhuma. Tudo continua como está, aumenta-se o número de presos e transforma o preso num valor econômico para aumentar os lucros. Pô, um negócio muito bom para o sistema capitalista. Claro. O pessoal está perguntando, está pedindo ali, Orlando, para você falar mais sobre a questão dos magistrados deuses. Foi assim? Quem foi que escreveu? Você viu aí, cara? A questão dos magistrados. Serjão. Foi o Serjão de Pi. Serjão de Pi, que é de onde? Tem aí dizendo de onde que ele é? Não. Não. Quer que você fale sobre a questão dos magistrados deuses e dos presos políticos? Na verdade, não são só magistrados deuses, são promotores deuses, delegados deuses. Nós temos uma coisa no Brasil que é um poder jurídico que dá sustentação ao poder político e econômico. Essa é uma realidade. A exceção no Brasil sempre se deu pela via judicial. Por exemplo, na ditadura militar, os números de desaparecidos no Brasil comparados aos da Argentina, ou mesmo do Chile, eram pequenos, comparados. Nós tivemos muito menos desaparecidos no Brasil, na época da ditadura, do que na Argentina. Mas o número de processos contra os chamados subversivos no Brasil é infinitamente superior. Porque aqui nós temos uma máquina jurídica que opera a exceção, né, para dar respostas. Isso a gente vê nos autos de resistência arquivados. Né? Porque é interessante, quando eu fui estudar no doutorado, a minha grande hipótese de trabalho no doutorado era tentar entender como que um país que tem proibida a pena de morte na Constituição consegue produzir uma letalidade superior a todos os países que têm pena de morte no mundo. A Anistia Internacional, no ano de 2011, fez uma pesquisa que contemplou 20 países que têm pena de morte no mundo. No ano de 2011, esses 20 países produziram 676 execuções pela pena capital. Só não tinha os dados da China, porque a China não fornece os dados. No ano de 2011, somente os estados do Rio de Janeiro e São Paulo produziram, a partir de ações policiais, mais de 940 mortes. 42% a mais que todos os países com pena de morte no mundo. Agora, essa é que é a grande questão. Essa letalidade altíssima do sistema penal brasileiro, ela está dentro da lei ou fora da lei? Está dentro da lei. Dentro da lei, porque os autos de resistência são arquivados. E são arquivados por um poder jurídico. Aí entra a figura do promotor de justiça, do delegado de polícia lá no inquérito, do juiz que vai arquivar, né, e dão forma jurídica a essa violência. Né? Então, que a tese de doutorado chama um respaldo jurídico. A forma jurídica da política de extermínio. A política de extermínio tem uma forma jurídica, que é o auto de resistência, claro, arquivado. E quando é classificado como homicídio, quase não tem solução, né? A grande maioria dos casos não é resolvido. Sim, aí, exatamente. Aí não tem fechamento, né? Aí fica em aberto. Dependendo também de quem morre, né? Porque se for no caso de uma juíza, como a doutora Patrícia Cioli, se você pegar a investigação, né, do homicídio, né, da juíza Patrícia Cioli, você vai ver que é uma investigação de primeiro mundo. É algo que, se vier
investigadores na Europa, nos Estados Unidos, e ver o que foi produzido na Delegacia de Homicídio do Rio de Janeiro, é uma coisa tecnicamente perfeita, avançada. Mas, evidentemente, que essa sofisticação na investigação é feita quando determinadas pessoas, no ambiente social, têm valor de vida para que a investigação possa transcorrer com essa perfeição técnica. A grande maioria das pessoas são pessoas cujo valor da vida é tão irrisório que aquele processo vai indo, voltando, aquele inquérito, né? E nada se faz. E a perícia é tudo subordinado à polícia, né? A perícia faz parte da polícia, então quando tem auto de resistência, é a polícia se investigando a si mesma, então não dá em nada. Tem uma pergunta aqui, Orlando. Temos esse problema também. Que era até uma pergunta que eu ia te fazer, não dessa forma, mas enfim, vamos lá. Eu não sei quem é que está perguntando aqui sobre a relação da diminuição da maioridade penal e as penitenciárias privadas, como a de Ribeirão das Neves. Acho que nós já falamos um pouco sobre isso, né? Na verdade, é uma estratégia. A redução da maioridade penal visa dar um grande boom no encarceramento no Brasil. Então, mas a gente entra nesse tema, a gente entra nessa questão que inclusive foi tratada num curta-metragem da Agência Pública de Jornalismo Investigativo, não sei se você viu, que chama Quanto Mais Preso, Melhor. Sim, vi. Que fala justamente sobre isso, que Claro. Nessa penitenciária de Ribeirão das Neves, teve uma esposa de um preso que teve acesso a algumas cartas escritas por pessoas que estão presas lá, e que tem todo, e que é segundo a matéria, que inclusive nessa edição do Jornal Nova Democracia eu fiz uma pesquisa utilizando esse material, dizendo que os problemas são os mesmos, também existe superlotação, também existe problema com alimentação, também existe violência e arbitrariedades. E além disso, os presos são submetidos a uma triagem, ou seja, o cara não pode ser de nenhuma facção criminosa e não pode ter histórico de problema dentro do sistema prisional, ou seja, 1% tem condições de estar lá, ou seja, é um presídio modelo, pelo que eu entendi, não sei qual é a sua opinião sobre isso, para justificar todo esse processo de privatização. É um modelo de arrecadação. E próspero, né? Um modelo muito lucrativo, pelo que eu li lá. A mão de obra, como você falou, é 59% mais barata, segundo a matéria. Mas tudo começa com a fé no encarceramento. Né? Porque se nós depositamos, a sociedade deposita, né, no encarceramento a solução para os seus problemas, evidentemente que a sociedade não está interessada se alguém vai lucrar ou não com isso, porque ainda mais quando o criminoso é construído como um inimigo tratável, né, como não humano, não cidadão. Acho que a grande questão hoje, quando a gente botou o nome carcerário cidadão, até meio que ficou assim, pô, esquisito, né? Uma carcerária da polícia chama carcerária cidadã. É até meio contraditório. Não, mas é legal dar a ideia que o cara é um cidadão, exatamente, né? Que ele tem esse direito. O que nós temos que fazer é justamente tentar resgatar, né, a cidadania para essas pessoas que estão à margem da cidadania. É muito difícil porque isso não acontece só no presídio. Aliás, o cara já está à margem da cidadania, né, já fora, e é por isso que ele passa pelo processo de criminalização que outros não passam. Né? O cárcere está cheio de pessoas pobres, não porque o pobre tem mais tendência a praticar crime. Está cheio de negros, a quantidade de negros no sistema prisional é maior, percentualmente, do que fora do sistema, não porque o negro tenha mais tendência a praticar crime. O pobre e o negro têm mais tendência a serem criminalizados. Porque tem a herança social da exploração. Sim, e pela forma como o crime é praticado, o espaço onde o crime é praticado. Por exemplo, a polícia ela atua num espaço público. Então, a grande massa de pessoas que vão ser visualizadas pela polícia praticando crime são pessoas que estão praticando crimes no espaço público, não no espaço privado. E, evidentemente que quem pratica crime no espaço público são as classes populares. Então, a pessoa que já está num processo, né, de subcidadania, ela já vai ter muito mais chance de entrar no processo de criminalização e ser levada ao cárcere. Então já é um processo também que é anterior ao próprio encarceramento. Na maioria dos casos esse pobre ele já nasce marginalizado, né? A gente vê que não tem pai, enfim, não teve acesso ao sistema de Mas ensino. muita gente boa, hein, compra a ideia de que traficantes são perigosos e, portanto, né, atentam contra a sociedade, e a sociedade deve reagir contra eles, muitas das vezes, inclusive, suspendendo
os direitos dessas pessoas. E aí se cria uma categoria fantasmática, traficante. E as pessoas acham, acreditam, que todos aqueles que estão nessa categoria são perigosos para a sociedade. E é uma coisa absurda, porque mulheres, por exemplo, as mulheres são presas no tráfico, de dar dó. São mulheres que estão traficantes do amor, que estão tentando botar pequenas quantidades de droga dentro do presídio para o companheiro. E que são identificadas, né, lá na revista, né, no raio-x, né, porque o crime é tão tosco também por isso. Né, os crimes sofisticados têm menos chances de serem identificados. Quanto mais tosco, quanto mais... Teve uma menina, inclusive, que participou das nossas oficinas, que disse que tinha fumado um baseado antes de visitar o seu companheiro no presídio e ficou com a pontinha do cigarro de maconha no bolso. E quando chegou lá, foi presa. Passou 4 anos presa no sistema prisional por causa disso. E aí eu... Ativa. Parou aí? Está. Uhum. Voltou? Desculpa aí, galera. Parou, mas Voltou. voltou aí. Tá tudo certo aí, Caio? Uhum. Então, a única coisa que a gente pode fazer são políticas paliativas, como você disse. E como carceragem cidadã, que era uma coisa que estava aí ao seu alcance, pelo que eu entendi. Isso, fizemos E uma como é que foi essa experiência? Quando você chegou lá, qual era a situação na 52ª ali CP? existe havia um campo de concentração, porque Quantos os presídios lá tinham 500 presos. Teve época que lá tinha uma variação muito grande toda semana, porque semanalmente saíam e entravam presos. Semanalmente mandavam-se presos para o sistema, mas chegava uma quantidade muitas das vezes sempre maior do que as que saíam. Mas já tivemos até 500 presos, num lugar que não comportava 150. Então, são verdadeiros campos de concentração e agora esse problema permanece, porque as carceras da polícia eram válvulas de escape do sistema. Ela permitia que o sistema pudesse trabalhar com o número de vagas. Hoje o sistema já não trabalha mais com o número de vagas, porque o que permitia, né, o sistema prisional no Rio trabalhar com o número de vagas era a possibilidade dos presos ficarem nessa triagem que era a política. Então toda semana falava, podemos receber 300 presos, mandávamos 300. Mas sempre no número que era determinado pela SEAP. Hoje, com o fim das carcerais, eu acho que nós ajudamos muito, porque denunciamos. Eu lembro quando ganhamos um prêmio da Fundação FOR, que é a Polícia Cidadã, pelo voto do preso, que foi uma coisa simbólica importante, né? Que tem a ver com essa discussão sobre cidadania, porque quando eu fui conversar com os presos, se eles teriam interesse em participar do pleito, que na época era eleição municipal em 2008, a grande maioria falou, não, a gente quer comer uma comida melhor, não queremos ficar mais no banho de sol, então outras coisas. Quem quer votar? Ninguém quer votar. Sabe que não muda nada mesmo. Não, mas não é só preso, não, todo mundo. Se no dia que o voto não for obrigatório no Brasil, vai todo mundo para a praia. Com certeza. Então o que acontece é que eles não queriam, mas conversando com eles, a gente mostrou que, olha, era um momento importante deles firmarem, né, a possibilidade deles resgatarem, né, a questão da cidadania. Né, e mostrarem que aqueles que não têm pena condenatória transitada em julgado não está proibido de exercer, né, o voto, o direito de voto. E aí conseguimos, né, através de um trabalho, estava o doutor João Batista Damasceno, foi muito importante nesse processo. Tivemos também, porque às vezes a gente fala do juiz de Deus, né? Como é que ele falou que foi a pergunta? Era do... Juízes, deuses. Juízes, deuses. Mas temos juízes que não são deuses e que são comprometidos. Os juízes para a democracia, né? A JB, né, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, nós temos o Dr. Rubens Casalha, né, uma série de juízes, o Dr. João Batista Damasceno, que são... Até mesmo o Ciro Darlan, que defendeu muito bem lá o desembargador voto dele na... São pessoas que têm um compromisso com a aplicação social do direito, né, fazendo com que o direito sirva para os fins que ele se destina. Deveria servir, né? Então, essa experiência do voto surpreso foi muito importante, porque nós ganhamos o reconhecimento da Fundação FOR num concurso que contemplava centenas de inscrições de ações policiais que seriam consideradas, né, como redutoras de violência, e nós ganhamos o prêmio. E quando nós fomos receber o prêmio no Teatro João Caetano, nós lemos um manifesto pelo fim das carceragens da política, porque entendíamos
que aquilo ali estava fora de um sistema. A simples existência da polícia já era uma afronta à própria lei, porque não temos na lei de execução penal previsto unidade prisional em delegacia. A lei de execução penal fala em casa de custódia, presídio. E eram quantas, né? Porque era 20 a 52. Tinha as concentradoras que eram absurdas, que era a de Neves, era o caso mais grave, que inclusive tinha uma ação, né, na Corte Interamericana, na OEA. Né? Nós tínhamos outras concentradoras grandes também na Baixada, né? São João. Tinha uma rodoviária, né? Aquela da rodoviária, aquela da Praça Mauá já tinha acabado quando eu estive lá. Mas aí o carcerário cidadão, os garotos comentaram com a gente que uma coisa inusitada que aconteceu assim, né? Foi que você e mais alguém que eu não me lembro, quem foi que eles disseram, talvez o Yuka, chegou e falou assim, ó, do que vocês precisam? Não foi no carceragem cidadã, né? Eu digo, quando você assumiu lá o... a ideia era... E eles acharam aquilo uma coisa simples, né? Que é, pô, maluco, tá precisando de alguma coisa aí? Uma vez o MC Leonardo, que participou de um pedaço do projeto Carcerário Cidadã, porque nós levamos rodas de funk para dentro das carcerais, ele falou assim, Zacone, os presos não precisam de voz, os presos precisam de ouvido. Eu achei essa sacação dele interessante. Porque não é só você deixar o preso falar. Tu fala legal, um abraço, você sai e fica tudo como era. A gente tentou estabelecer um diálogo, e um diálogo você tem que ouvir. Né? E haviam questões importantes que eram definidas ali, e a gente também tinha a nossa função, porque tínhamos responsabilidade em relação aos presos, e mantivemos um diálogo onde nós abrimos a possibilidade deles fazerem do tempo deles um tempo extremamente útil. Então, tinha educação, né, que a gente conseguiu com a Prefeitura Municipal, os presos eram matriculados na rede pública de ensino, não era a caridade, né? Tinha lá matriculazinha, estudavam, nós botamos biblioteca, música, mas tínhamos muito problema em relação ao espaço, porque o espaço da política era muito pequeno. Eu sempre falava com o Yuga, falei, cara, esse problema no Zoom, né? E foi umas coisas, essa experiência do Gilson, que está envolvido na produção e do filme. É, um dos personagens. Um dos personagens, né? O Gilson é uma figura importante, porque ele me procurou quando eu já era delegado. 2 anos depois eu estava na delegacia lá na Praça Bandeira, e ele, na 18ª, ele me ligou, né, me procurou e falou como tinha sido importante aquela experiência e como aquilo tinha dado uma vontade dele, porque realmente é um momento que você pode resgatar a condição cidadã de uma pessoa. Você pode dizer para o cara, pô, você praticou um crime, qualquer crime, eu não queria saber se é homicídio, se é estupro, o crime que seja. Uma vez na internet, alguém entrou e falou assim, pois é, né, doutor? Só a vítima que não tem uma segunda chance. Se liga. Olha a frase do cara. Só a vítima que não tem uma segunda chance. E eu respondi da seguinte forma. Pois bem, né? Se o preso, o homicida, o estuprador, não puder ter uma segunda chance, nós vamos ter 2 pessoas sem uma segunda chance. A vítima e o preso. Porque nós não podemos retroceder nunca num fato violento praticado. Então a vingança, na forma da pena, ela não é uma forma de resgate do que aconteceu. Ela é uma forma de dar eco e de dobrar, multiplicar a violência, cara. Então, repare, quando se constrói a ideia, bom, só a vítima não tem a segunda chance, se eu entender que a partir daí eu não posso dar uma segunda chance para o criminoso, eu estou duplicando essa tragédia, né, que é não dar a segunda chance. Então, na verdade, é de uma irracionalidade, porque, evidentemente, que os sentimentos humanos todos são contemplados por essa irracionalidade. Né? Nós somos racionais, mas às vezes somos um pouco irracionais. O sentimento de vingança da vítima é algo que pode acontecer com todos nós. Né? Se eu for vítima de uma violência, se um familiar meu for vítima de uma violência, eu queria matar, eu queria fazer... Mas o Estado, ele é criado para justamente, né, dar um controle nessa irracionalidade. Agora, se o Estado ele substitui a vítima na vingança, se ele passa a ser o algoz do criminoso, fazendo execuções não autorizadas por lei, né, execuções sumárias, né, realizando torturas em relação a esses presos, a esses criminosos,
como a sociedade às vezes aplaude, muitas das vezes solicita, né, que o Estado age assim, isso é de uma irracionalidade que, qual a diferença disso da barbárie? Nenhuma. Essa é a barbárie civilizatória. E a barbárie civilizatória tem no marco da pena, do castigo, né, essa grande construção. Então nós temos que ficar muito espertos e sermos extremamente críticos em relação aos processos de criminalização, aos discursos punitivos, né? E muitas das vezes vem através dos movimentos sociais, cara, né? Muitas das vezes. Está todo mundo aí querendo punição para os milicos. Caralho, os militares têm que ser punidos, bibibi. É assim que nós vamos terminar. Olha, doutora Vera Malaguti que fala muito isso. Vamos se ligar. Pô, nós estamos vivendo hoje questões no Brasil que são tão graves ou mais graves do que aquelas que foram vividas na época da ditadura. E aí a gente está preocupado em punir os milicos e não fazemos nenhuma ação política para restringir essas permanências da ditadura que estão aqui hoje. Então é uma ilusão, né? É um castigo, quer dizer, vamos pegar um milico lá de trás, e são as mesmas esperanças que todo mundo tem em relação à punição de estuprador. É a mesma coisa. Porque não, temos que punir os milicos para dar o exemplo. Então tá bom, então é sempre castigo, é sempre vingança. Né? Eu acho que... Não, só para a gente ter uma ideia do que isso representa. Teve um episódio do professor Ciro, não sei se você lembra antes também. Beleza. Olha como são as coisas. Antes dos professores serem massacrados pela repressão policial nas manifestações, os professores estavam pedindo a PM dentro das escolas para tomar conta dos alunos. Os mesmos professores. Porque para o aluno que ameaça dentro da escola, né, aí precisamos da polícia porque é um marginal, o que é um absurdo, né? Porque dentro de um projeto pedagógico, pô, não poderemos nunca imaginar que a grande saída para um aluno que está ameaçando o professor seja polícia e prisão. Né? Claro, ainda mais dentro da escola. Sim, mas os professores queriam isso, queriam essa resposta. Mas é a mesma PM. Um grupo. Sim, é o que eu falo professores assim, que muitas das vezes, muitos que dependiam da presença da PM na escola, depois estiveram na passeata e caíram na mão da porrada. Você está entendendo? E essa questão da polícia, principalmente em Niterói, tem gerado muito problema, assim, aluno sendo ameaçado pela polícia, apanhando da polícia dentro do colégio, entendeu? Então, inclusive policiais entrando, não lembro qual foi o colégio aí, se alguém lembrar aí me avisa aí no streaming aí, mas teve um colégio em Niterói, inclusive, que o policial entrava na cantina, na cozinha, comia, depois ficava na sala da diretora, e a diretora fez uma reclamação para o CEP sobre isso, inclusive o pessoal que está online. Ou seja, é um problema irremediável. Pois é, mas é a mesma coisa, por exemplo, Como mudar essa polícia? Tem aqui a pergunta do Leandro Sal aqui. O que é preciso para transformar essa polícia? Tem uma outra pergunta da Camila, que essa daqui eu não vou fazer, da Inês Sintra. Eu não vou fazer essa daqui, ô Inês, até para, caso a sua denúncia que acontece lá em Botafogo seja verdade, até para a gente não dizer aqui o que é. Quando a gente terminar a entrevista eu falo com o Zacone sobre isso que você disse aqui. Mas e o que a gente faz para resolver esse problema da polícia? Assim, a desmilitarização, como a pessoal tem proposto nas ruas? Informação. A questão hoje não é só a polícia não, hein? É a polícia, os promotores, o Ministério Público, os magistrados. Hoje, o nível de informação, nível cultural, né, de questionamento acerca das suas próprias práticas é mínimo. Hoje, um policial, um promotor de justiça e um magistrado, eles pensam que nem o Datena, eles pensam que nem o Wagner Monte, repetem discursos que são da criminologia midiática, que é aquela criminologia que é construída na ideia, né, de que o crime é o mal, né, o bem contra o mal. E, pô, pelo amor de Deus, isso é uma coisa desde os anos 30 do século passado, né, da sociologia mais funcionalista, do Durkheim, que, pô, já se tem a ideia de que o crime, ele, às vezes, é um exemplo dessa criminologia midiática, né, dessa questão tosca, sacra, que vê sempre um embate... Sempre debate genérico. Quase uma cruzada moral, né, do
do bem contra o mal, né? Então, até porque, agora, convenhamos. só para encerrar, a necessidade hoje, se nós queremos ter uma polícia, né, diferente, é reforçarmos o aprendizado policial. Mas o que eu vejo é o contrário. O que eu vejo é que hoje as academias de polícia, tanto a Academia de Polícia Civil como a Academia de Polícia Militar, ela treinam operadores de guerra. Ela não treinam operadores de segurança pública. O cara é treinado para tiro, porrada e bomba. Então você vê o treinamento dos policiais quando entram, são treinados para uma guerra. Você não treina operadores de segurança. A primeira coisa, a gente tinha que dar uma reforçada, as academias de polícia estão sucateadas. Você não tem uma máquina Xerox na Academia de Polícia Civil. Né? Sério? Não, é uma coisa assim absurda. Agora, o stand de tiro é de impressionar policiais que vêm dos Estados Unidos para cá. Né? Aí é um stand de tiro de alta tecnologia. Agora, se você não tem uma biblioteca, é isso. Nossa. A Academia de Polícia Civil do Rio de Janeiro É lógico, tem né? um dos melhores stands de tiro da América Latina e não tem uma biblioteca. É esse que é o problema. E mais, quando o policial quer estudar, quer aprofundar, quer fazer a crítica da sua própria atividade, ele é considerado menos policial. Considerado um traidor. Um policial pensador, sociólogo, como se policial tivesse que ser, por natureza, um idiota, um imbecil. E é isso que está Uma passeata. Até porque essa polícia que está dentro, né, serve aos interesses das classes dominantes, um Estado que, enfim, ou seja, isso contradiz completamente a lógica, né, de funcionamento e as demandas desse sistema em termos de polícia são de cada vez mais repressão, né, incapacitado de atender às demandas pontuais das massas, que são direitos humanos básicos, como acesso à saúde, acesso à educação de qualidade, dignidade, moradia, sem ter condições e diante do crescente descontentamento das massas com todos esses problemas que são recorrentes e que não há progresso, só há regresso nesse sentido, a única resposta que o Estado tem para dar, até porque também a saúde, previdência, educação, isso já foi tudo privatizado, o que restou dos serviços públicos é tudo de péssima qualidade. Então, assim, o que o Estado vai dar? Polícia, porrada, vigilância, encarceramento. Mas mesmo no marco da polícia, evidentemente que a polícia atende a interesses. Mas você não acha que vai contra a lógica toda? Uma polícia mais humana, mais cidadã? Não, porque existem países onde a polícia faz essa função, né, de manter o establishment, que não é uma polícia violenta como a polícia brasileira. Numa sociedade, no caso, capitalista, evidentemente um povo existem explorado. formas de controle que são muito... Então, o policiamento comunitário é um paradigma de segurança onde você trabalha com a ideia da prevenção, né? Coisa que no Brasil passa batido. No Brasil, pelo contrário. Quanto pior, melhor, né? A polícia, muitas das vezes, torce para que uma prática de crime ocorra, para que ele possa agir com mais autorização. Eu ouvi nos círculos policiais que a morte do cinegrafista na Bandeirantes, durante as manifestações, Santiago Andrade, foi algo, né, desejado, bom, porque agora podemos cair de pau, porque já está autorizado. Foi assim, foi exatamente claro isso que aconteceu. Assim. Agora, a ideia, cheio, né? Isso aí, a ideia de prevenção passa batida. Então, por exemplo, você vai em alguns países, na Europa principalmente, que tem uma tradição, né, os Estados Unidos também tem alguns condatos de policiamento comunitário, você vê inserções que no Brasil seriam inimagináveis. Por exemplo, no metrô da Espanha, placas da polícia, cuidado, batedores de carteira. Pô, você é turista, você entra no metrô de um país que está chegando para conhecer, e vê uma placa dessa assinada pela polícia, o que você faz? Você tira a carteira do bolso de trás da calça e bota no bolso da frente. Pô, se você evita um crime de acontecer, isso é uma função muito importante da polícia. Né? Agora, no Brasil, é capaz de se botar algum policial dando mole com a carteira para pegar aquela velha máxima, né? Porque a repressão passa a ser algo
mais interessante. Isso é muitas vezes ilustrado pela forma como se apresenta a polícia. Uma polícia no Brasil é considerada muito boa pela quantidade de armas que apreende, pela quantidade de pessoas presas, né? Sempre na forma repressiva, nunca através de ações preventivas. Então acho que a gente tem que mudar o paradigma e dar instrução e qualificar policiais. Policiais devem ser qualificados. É um absurdo. A Polícia Civil já tem alguns anos que o concurso para a gente requer nível superior. E você vê, advogados, professores de educação física, né, engenheiros, psicólogos, rolando debaixo de caminhão, dando tiro, pulando muro, aprendendo a atirar com vários armamentos. E você não vê dentro da Academia de Polícia Civil, né, um trabalho de investigação sério para que as pessoas aprendam a investigar. Então está se criando um... Eu nem sei se você sabe, né, Orlando, mas eu presenciei um momento em que, pela primeira vez na história, uma viatura da Polícia Civil conseguiu entrar dentro da favela do Jacarezinho e periciar uma cena do crime intacta. Que foi um episódio que a gente, inclusive, tem filmado, é uma das imagens que tem mais acesso nossa, assim. Que o povo fez uma rebelião, entrou em confronto com a PM, com pedras e paus e garrafas, para não deixar a PM chegar até o corpo do garoto. Então, assim, quando a Polícia Civil ficou aquela imagem no início de que lá o povo sempre hostiliza a PM, mas quando chegou a Polícia Civil, o povo vibrou, assim, que os caras foram lá, fotografaram e o povo continuou em volta ali fiscalizando o trabalho. Não deu em nada no final das contas, mas assim, o caso do Alielson que morreu lá no cachorro quente. Mas enfim, a pesquisa está cá. Aliás, a cena final do filme da Tereza, é a cena final do filme da Tereza. Uma crítica que eu fiz a Tereza, eu falei assim, eu acho que aquela cena não é muito interessante porque o povo grita, a polícia matou um inocente. E quando você coloca isso no final de um filme, significa que você pode admitir que a polícia mate os não inocentes. Né? Então, o que não é trabalhador, que ele grita, matou trabalhador. Eu acho que é nessa lógica que a gente tem que trabalhar. Nós temos que cada vez mais focar a nossa atenção na garantia dos direitos, né, dos mais vis, dos mais criminosos. Eu tenho feito isso, fiz isso com acionistas do nada. Direito à vida, né? Sim, porque se você vou só falar aqui rapidinho. Esse direito, galera, eu não sei como que tá aí a campanha aí do Catarse, mas quem puder entrar lá e ajudar, esse debate e os debates que a gente vai estar fazendo nas próximas semanas fazem parte de um projeto de financiamento colaborativo do filme Livres, que eu inclusive tenho aqui. Eu vou deixar algumas com você, Orlando. A Filipeta, do nosso filme que a gente está tentando financiar de forma colaborativa, tá vendo? É um filme no qual os presos, que inclusive participaram do projeto Carceragem Cidadã com Zacone, eles contam e encenam as suas experiências, muitas delas traumáticas dentro do sistema prisional, principalmente em Bangu e, enfim, em outros presídios aí. Quem puder entrar lá e ajudar a gente com qualquer quantia, eu não sei como está lá, se já 5 pessoas já doaram das que estão online aí, mas os 5 primeiros que entrarem lá e doarem pra gente, vão ganhar um exemplar desse livro aqui do Orlando, que chama Acionistas do Nada, Quem são os traficantes de drogas, que eu já li, é muito bom, ele deu aqui pra gente de presente esses 5 exemplares aqui, então é isso aí, depois a gente entra lá. Quando você doar, você não faz uma doação anônima, não pode, senão a gente não tem como te identificar. Então você entra lá e coloca lá o seu nome, geralmente você acessa pelo Facebook, e dentro do horário, tem lá a data e a hora da doação, dentro do horário aqui da nossa entrevista, que foi de 8 às 9h30, já está quase acabando, a gente vai ver quem foram os 5 primeiros. Mas de qualquer forma, gente, tem outras recompensas lá, sabe, o projeto é bacana, a gente está precisando muito de ajuda. Quem apoia o jornal Nova Democracia, quem conhece o nosso trampo aí da Paebiru, já viu o Domínio Público, o A Queima-Roupa também da Tereza Gissorou, no qual eu participei, a Vicky foi programadora do Festival do Rio, o filme venceu o Festival do Rio, e eu queria inclusive falar com você sobre isso. O que você acha desse nosso projeto, desse crescimento? Eu vi que vocês chamaram o Silvio lá para participar do Carceragem Cidadã, eu achei isso o máximo, porque eu sou fã do Silvio. O Silvio vai estar com a gente na quinta agora também, numa entrevista ao vivo, a gente vai fazer com o João Tancredo, com o Iuca na terça,
Então, assim, e o Silvio é um cara que ele apoia muito o nosso trampo, sempre dá conselho pra gente, sempre dá consultoria de graça pra gente, do que a gente precisa. Então, os mídia ativistas estão entrando nesse mundo do cinema, né, Vic? Com o apoio dos velhos mídia ativistas, que é lá de Super 8, lá na manifestação de Super 8, ele estava falando lá. Ainda, a última vez que a gente foi na casa dele, ele até deu a câmera para ele segurar. Olha o peso aqui, ó. Se segura essa 5D aí levinha. Enfim, eu queria saber, assim, primeiro, como surgiu esse seu interesse pela arte, pelo cinema, e o que você acha da nossa ideia de misturar o cinema com o trampo que vocês fizeram lá? O cinema pronto e o cinema a preparar, digamos assim, como a gente está fazendo. Não, acho que cada vez mais é necessário que a gente entre na disputa, né, pela hegemonia, né, do discurso. Né? A gente está falando de coisas que estão sempre com contraponto. Né? A redução da maioridade penal tem um discurso forte a favor da redução da maioridade. Nós estamos falando de prender menos, mas tem um discurso muito forte no Brasil para aumentar o encarceramento. O povo está prendendo no poste. Nós falamos de desmilitarização, que não foi um tema que foi tratado hoje no nosso papo, mas é um tema que está em pauta, desmilitarização da polícia, mas existe um discurso forte de aumentar a militarização, porque é importante dizer que a desmilitarização não é só acabar com a PM. A PM é a força auxiliar. O que adianta acabarmos com a PM e mantermos as Forças Armadas, o Exército, dentro das favelas do Rio de Janeiro? E então, há o guarda municipal. Sim, muito bem lembrado. Então, quer dizer, nós estamos aqui falando de discursos que se contrapõem e a gente tem que buscar a hegemonia do nosso discurso. E eu acho que o cinema é um grande canal, porque a gente tem que fazer a comunicação disso, que começa, né, dentro da academia, começa em ciclos, né, porque isso aí a gente tem que realmente dar o crédito a pessoas que produziram a chegada do conhecimento crítico da tecnologia no Brasil, o professor Nilo Batista, a professora Vera Malamuti, Instituto Carioca de Criminologia. A gente tem que dar, mas é necessário que esse conhecimento seja multiplicado, ampliado, né? E o cinema tem essa capacidade porque ele vai fazer com que esse conhecimento ele consiga sensibilizar. Nós temos que comunicar às pessoas acerca da necessidade de se prender menos, de se desmilitarizar a polícia, né? De se ter uma polícia menos letal. É disso, um sistema, né, penal menos letal. É disso que nós precisamos. Eu acho que o filme, né, feito por presos, né, tem essa possibilidade, porque a linguagem cinematográfica ela consegue atingir corações, né, e da mesma maneira, para um lado e para o outro, né, porque também há uma disputa hegemônica nisso, né, o Capitão Nascimento outro dia era herói nacional, então, né, também nós estamos falando de um espaço que tem que ser disputado e nós estamos em desvantagem, porque nós não temos uma máquina na mão, eles têm. Né? Exatamente. Mas é por isso que entra aí o financiamento coletivo, a importância do financiamento coletivo, porque nós temos que nos colocar nessa trincheira, né, e aqueles que puderem. O Yuca também fez o caminho das setas. Sim, né? sim, eu acho que é fundamental. O próprio pessoal da APA que fez o bloco, que você citou aqui, o Leonardo. O Guilherme, que também doou, foi um dos primeiros a doar o Guilherme também. E para mim mais do que importante, porque eu vejo o resultado de um trabalho, porque aquilo foi feito lá em 2008, 2009, e você vê um fruto de um preso que quer dar sequência, né, dentro das artes. Tivemos outros, eu brincava, falava assim, nós vamos fazer ainda um aluno na UERJ. E você sabe que teve um preso que começou a estudar lá em Nova Iguaçu, que me ligou dizendo que tinha passado para a UERJ. No vestibular, o cara está fazendo pedagogia na UERJ. Então, pô, é possível. Minha mulher faz pedagogia na UERJ, pô. Procura esse cara lá. Não, tem os contatos dele, eu te passo. Os preços, assim como o Gilson que me procurou. Então é possível, legal, né, se você cara. tiver, né, uma perspectiva que não seja vingativa no trato com aqueles que são construídos no ambiente social como criminosos, né, porque criminoso não é só o que está preso, tem um monte aí solto, né, ocupando inclusive cargos relevantes, né, no ambiente social. E ganhando rios de dinheiro. Mas aqueles que são identificados como criminosos, eles têm, se o Estado, né, sair da perspectiva da vingança e contemplar a possibilidade de dar essa segunda chance. Aliás, era uma reunião no Conselho Estadual de Psicologia de São Paulo, e estava na mesa o Maurício Dieter, que é um cara muito legal, que ele é
Ele é advogado, mas hoje ele tem a cátedra de criminologia da USP. E ele falou que a psicologia forense começa com os psicólogos olhando para os criminosos, tentando estudar a mente dos criminosos. Mas ele acha que a grande... Ele falou isso na Marés, que ele entende que hoje a grande contribuição da psicologia forense é estudar a cabeça dos operadores do direito. Tem que estudar quem é aquele magistrado, aquele, né? Quem é aquele delegado, aquela delegada, entendeu? Quem é aquele promotor de justiça, aquela promotora de justiça, para a gente poder entender, porque existe um sadismo. Existe um sadismo nessa estrutura. Existe. Tem muita, a Cecília fala muito sobre isso. Um prazer, a Cecília Coimbra, nessa coisa policial. Sim, claro, mas a Cecília tortura nunca mais. Inclusive teve uma coisa que eu queria muito que se transformasse em um documentário, já até conversei isso com a Kalimann, não sei se falei com a Vicky, era a ideia de fazer um filme de um encontro da Cecília Coimbra e outros parentes de vítimas do regime militar com as atuais, né? Porque hoje tem a comissão dos pais e familiares, dos pais e amigos dos presos políticos. Né? Que são o Caio, o Fábio, o Igor e o Rafael. E, inclusive, filmar um encontro entre essas pessoas, né, que são os presos políticos do século XXI e os parentes dos presos políticos do século XX. Né? Uma coisa que também representa um retrocesso. Né? Não sei o que você acha disso. Sim, e não é só... O Igor, então, é um... Outro dia eu fui na casa do meu pai e ele falou, pô, Patrick, o Igor era um cara que era um cara tão companheiro nosso, meu, do meu irmão, sabe, da gente lá no jornal, um cara, menino que é, acho que não aguenta nem segurar um coquetel molotov. Mas aí eu acho que vale a gente ter a reflexão de que todo preso é político. Sim. Porque, repare, o mesmo racismo que ocorreu na prisão do Rafael, do Pinho-Sol, será que não é o mesmo que está acontecendo com a prisão dessa menina negra no homicídio da turista no Ceará? Agora, porque um diz respeito à construção do criminoso num homicídio, o outro diz respeito à construção do criminoso num ambiente de protesto, a construção racista é a mesma. Claro. Então, sabe, quando a gente fala assim, às vezes eu vejo com olhos assim questionadores o fato de eu ir numa reunião onde estavam presentes os pais dos presos políticos e eles falarem muito, nossos filhos não são bandidos. Sabe o que é? Não, primeiro que é errado, é falso, porque se eles são construídos, condenados, se a eles é imputado um crime, por mais absurdo que seja, organização criminosa, armada, eles passam a ser criminosos. Porque o criminoso não é criminoso por natureza. O criminoso é criminoso por uma imputação política. Então eles passam a ser criminosos sim. Então essa ideia de que meu filho não é criminoso é uma coisa meio distorcida. E a gente passa também, né? Na verdade são pessoas assim que nunca, né, tiveram contato nenhum com a luta, que não sabem nem como manejar. Eu entendo, mas assim, a gente é um dever, digo até um dever nosso, esclarecer, refletir. Eu acho que muitos desses garotos que estão presos, eles já enxergaram isso. Né? Porque quando eles são jogados no mesmo sistema prisional lá de Bangu, né, eles observam e falam, eles estão passando por uma... Não sei se você sabe, são muito bem recebidos, não sei se você sabe disso. Sim, existe uma solidariedade entre os presos, claro. E não é nenhuma coisa que é porque são os manifestantes, os black blocs, eu sei lá como querem chamar. Assim, uma coisa de... Sabe, de até talvez um preconceito do próprio menino que foi preso ali, de achar que poderia chegar lá e ser, sabe, mas enfim, uma coisa de que ele está no lugar certo, né? Por exemplo, eu acho que seria politicamente muito mais efetivo nós abrirmos um debate sobre o absurdo que é o encarceramento das prisões cautelares preventivas no Brasil. Porque se a gente foca somente na questão da privação da liberdade desses caras, eles estão todos presos provisoriamente, tudo preso sem condenação. O processo está começando ainda e já estão todos presos. Né? Então o que tem que ser questionado é essa facilidade com que o Estado brasileiro encarcera preventivamente. Isso teria um efeito porque isso aumentaria o campo político do questionamento. Porque se a gente só discute a ilegalidade da prisão por ser prisão política, é como se a gente estivesse sendo omisso em relação à prisão de
garotos que são pegos com quantidade de drogas, são presos temporária, preventivamente, fica preso um tempo. Na verdade, assim, a grande preocupação, né, em fomentar essa campanha, essa luta, é a preocupação de que, assim, esse é um setor de pessoas assim que estão mais avançadas, né, eu diria, que estão organizando a luta, estão em ambientes assim extremamente avançados de organização da luta do povo. Eu não e que inclusive são perseguidos por isso, né? Nós temos que aproveitar para abrir, hora de denunciar debate, a ilegalidade da prisão dos ativistas e mostrar que junto da ilegalidade da prisão dos ativistas existe um campo imenso de ilegalidade. São 6, 12, 18, 24, são 244 mil presos hoje na mesma situação que eles. E tem uma questão muito grave, seríssima, que é julgamento mediático, que acontece. Isso fica claríssimo no caso dessa menina do Ceará, que foi presa por nenhuma razão específica, se ela não tem nenhuma condenação, ela é primária, ela nunca fez crime, e já foi julgado e condenado pela mídia. E é isso que acontece. E da mesma forma que quando as pessoas são mortas no meio da rua, mesmo se você admite que algumas pessoas podem ser mortas eventualmente, que não existe na lei, você está admitindo que uma pessoa no meio da rua pode condenar e matar aquela pessoa na hora. Já julga e condena. Isso aí. Tem uma outra pergunta aqui, Orlando, que na verdade a Inês Sintra está perguntando se pode doar com boleto bancário. Pode sim, Inês, você pode entrar lá, imprimir o boleto e doar. Inês, minha amiga de Facebook. Inês Sintra, amiga de Facebook do Orlando, aí uma saudação. E o Clóvis Eduardo está pedindo para você falar um pouco do processo de pesquisa do livro, de construção do livro, como que foi o Acionistas do Nada. O Acionistas é um livro que já tem alguns anos, né? Ele foi publicado em 2007, mas ele é fruto de uma pesquisa que aconteceu em 2003, 2002, 2003. E a ideia eu cheguei no mestrado tentando trabalhar a questão das drogas do ponto de vista dos usuários, né? E recebi um conhecimento, por isso que a gente falou como é importante, às vezes, né, essa questão, né, de você municiar profissionais da segurança com informação, e eu fui municiado com muita informação. Imagino. Que eu pude perceber, e aí a professora Vera Malaguti foi minha orientadora, que quem sofre os maiores danos no processo de proibição não são os usuários. Eles também sofrem, né? Mas quem está sofrendo, né, os maiores danos do processo proibicionista é a juventude pobre no Rio de Janeiro. Concordo também. Então, essa juventude pobre que muitas das vezes ela vai ser identificada como traficante, mesmo sem praticar as condutas de tráfico, porque se um garoto é pego hoje dentro da favela com uma pequena quantidade de drogas, né, para uso próprio, se ele tiver com dinheiro no bolso, porque ele acabou de receber um salário, sabe, 600 pratas no bolso, 700 reais no bolso, passou na boca de fumo, comprou 5 trouxinhas de maconha, 10 trouxinhas de maconha, uma blitz pega ele. 10 trouxinhas de maconha no bolso e 600 reais no outro. Traficante. Claro que vai ser traficante. Né? Então, é a juventude pobre que está sofrendo, né, os efeitos danosos, e não só com o encarceramento, mas também com a letalidade, com a morte, né, nesses números, né, nessa letalidade que nós falamos do sistema. Então é urgente o debate da legalização, porque teve um momento, só para encerrar nosso papo, que já está na hora programada, mas eu estava meio descrente, né, do trabalho acerca da político voltado para a legalização das drogas. Eu virei para o Nilo, falei assim, professor Nilo Batista, falei para o Nilo, sinceramente, estou meio cansado de ficar falando de legalização, porque vamos parar para pensar, se amanhã você passar na padaria e tem lá um maço de Bob Marley para vender, tu passa na farmácia, tem a cocaína Freud, num potinho, colocada e tal, todas as drogas estão legalizadas. O que vai mudar no mundo? Do que ele é hoje, em termos de injustiças sociais, vai mudar muita coisa? E aí o Nilo foi... Gostar. Foi. Então, aí... Que é uma militância? A militância pela legalização das drogas não é uma militância em causa própria. Claro. Né? Nós da LIP somos
basicamente formada a Associação por Policiais e Operadores do Direito, nós queremos que esse discurso da legalização chegue em ambientes onde pessoas não consumam drogas. Nas igrejas, né, nas associações de pais e mestres. Ali tem essa função, porque essas pessoas podem parar para ouvir um delegado, um juiz, um promotor, um policial, civil, militar, falando sobre a legalização. Essa é a grande função da LIB, porque é necessário que a sociedade entenda que a legalização das drogas é um marco para a proteção da vida. Né? Porque as drogas matam, algumas, mas algumas drogas podem vir a matar, mas a proibição mata muito mais do que as drogas. Problema econômico, sobretudo, né? E racista, porque quem morre são os pobres e negros. Para finalizar, eu tenho um pedido aqui para você falar sobre o seu livro novo e um pedido do Cavalcante também. Zacone, prende o Cabral e o Pezão. Foi bom aqui. Eu dei uma risada aqui, mas, enfim. Em relação vai chegar o dia aí. O novo livro, a editora Revan já assinei o contrato, está para sair agora esse ano, acho que até março, abril já deve estar aí sendo feito um lançamento. Eu também botei o meu também da editora Revan, a quarta edição do Criminologia de Cordel. Vai ser com vocês, mídia? Vai ser comigo, vai ser matéria sobre o PP. Legal, sobre o PP. Vai vir com DVD, inclusive. Mas então, legal, já tem um título? Tem, chama Indignos de Vida, a forma jurídica da política de extermínio de inimigos na cidade do Rio de Janeiro. Eu não lembro o nome da peça, mas o nome do livro vai ser Indignos de Vida, como acionistas do nada, agora não temos os indignos de vida, que vão tratar da letalidade do sistema, né, do arquivamento da autoresistência, principalmente com um olhar, não para o policial que mata, porque isso aí já é uma coisa que todo mundo... é quase que público e notório, mas um olhar para o operador jurídico, que é o promotor de justiça que vai lá e dentro de um gabinete, né, no ar-condicionado, com aquele bom... Peraí, só um minuto. Nossa. Acontece, vai. Foi. Então, o que pode mudar é que a gente pode ter uma política pública para drogas. Porque hoje a droga que teve mais redução de consumo no Brasil foi o tabaco. Porque foi a única droga no Brasil que teve política pública. A primeira coisa, proibição completa da propaganda do tabaco na televisão. Né? Isso não acontece com álcool. A Ambev, quando abriram a lista das empresas que financiam campanhas políticas, a Ambev aparece em primeiro lugar. E todo projeto de lei que tenta restringir a propaganda da cerveja na televisão no horário, só a partir não passa. Então, crianças no Brasil, meu filho, que estava aqui, vocês viram, né, com 7 anos de idade, que gosta de um futebol, se ele ligar a televisão 4 horas da tarde para assistir um jogo de futebol, ele vai ser bombardeado com propaganda de cerveja. Isso tudo a gente sabe que a propaganda faz um trabalho, né, que vai dando uma informação subliminar que vai ficando no inconsciente da pessoa, e não é à toa que a droga mais consumida no Brasil é o álcool. Por quê? Porque não tem uma política, né, que restringe a propaganda, que restringe a locais de consumo, ou de qualquer lugar. Qualquer hora dessa a gente vai entrar na farmácia, vai vender também uma cervejinha, algumas já vendem, né? Não, mas quer dizer, é necessária uma política. Pouco se fala, por exemplo, que no Uruguai, quando o Mujica ele faz o processo de legalização da maconha, ele proíbe a propaganda do álcool na televisão. No Uruguai é proibida a propaganda do álcool. Isso é política pública. Você não vai proibir que pessoas consumam álcool, né? Mas você não vai permitir que esse consumo seja incentivado como uma coisa comum, como uma mercadoria comum, às vezes até como uma coisa saudável, porque a propaganda da cerveja são os caras, né? Agora, como fazer isso sem as drogas estarem regulamentadas? Então, é necessário que a gente contemple, né, num ambiente social, né, responsabilidades. Nós não podemos virar as caras e dizer, não, agora, porque ele fala assim, liberação das drogas. Mentira! As drogas estão liberadas na proibição, que ninguém sabe o que está sendo consumido, aonde está sendo consumido, né? Na regulamentação, na legalização, você tem um controle. O controle, e é necessário que haja, por parte da sociedade, né, e do Estado também, um controle sobre isso. Né? Nós não podemos também dizer que não, agora todo mundo pode consumir. Não, uma regulamentação não é
a liberdade total no consumo, na produção das drogas. É muito pelo contrário. A regulamentação é justamente um marco onde você vai poder ter um controle sobre o que está sendo colocado no mercado, que hoje ninguém sabe na licitude, ninguém sabe o que está fumando, o que o cara diz que é do Paraguai, sei lá que é do Paraguai, mas o que é do Paraguai, até que bota, entendeu? Então, esse é um grande marco. Eu acho que a melhoria, olha só, com a legalização nós vamos ter a redução da violência, a redução da corrupção, né? Não é que a violência acabe, a corrupção acabe, mas você reduz muito. Não é? Existe corrupção no mercado legal das drogas? Tem, no cigarro, no álcool, deve ter alguma corrupção, mas não corrupção do mercado ilícito. Né? Existe, né? Eu acho que a legalização das drogas é um marco de racionalidade para o mundo, porque se o homem sempre usou drogas, como que nós vamos agora proibi-las? Né? É necessário que a gente contemple. Criar essa violência toda em função dessa proibição e dessa política proibicionista. Eu acho que sim, você vai ter muito mais condição, de repente, de ter pessoas fazendo uso, né, dessas substâncias de forma responsável, sem danos. Porque, repare, o problema das drogas, né, não está no consumo delas, mas no que o consumo irresponsável pode gerar. Mas isso não diz respeito, é uma relação. É uma relação, não é isso? Então você tem festas onde é servido álcool, onde a festa é maravilhosa, todo mundo dança, todo mundo se alegra. Nós temos exemplos de milhares de exemplos de drogas, principalmente com álcool, que são fatores de sociabilidade. Hoje seria um absurdo a gente imaginar alguém fazer uma festa de casamento, a não ser que seja crente, né? E que não convide pessoas e não sirva uma bebida alcoólica. Agora, por que nós aceitamos, né, a presença do álcool, que é uma droga que muitas vezes está relacionada a uma série de questões problemáticas, desde a direção, né, do acidente de carro, mesmo a crimes passionais, aceitamos, por que não vamos aceitar as outras? Por que temos que uma dessas drogas proibidas só pode ser para fazer o controle violento, né, das classes populares? E aí a gente vai realmente, acho que a grande mudança, né, na questão da legalização é a gente criar um ambiente social que não seja tão genocida, tão injusto, né? Isso é uma covardia, né? O que se faz com essa galera que é jogada nesse mercado ilícito, né, é algo assustador, né? É verdade, que sai que, enfim, sofre inúmeras punições e quando sai, já sai recebendo inúmeros convites para retornar, ao mesmo tempo que vai lá com um currículo buscar uma vaga no mercado de trabalho e não consegue, repetidas vezes, sempre que chega em casa recebe um novo convite para vamos ali meter não sei o que, não sei aonde. Não, fora de ser chacoalhado pela polícia, né, que o cara assim é sempre suspeito, eternamente aconteceu suspeito, inclusive com né? um dos nossos personagens, outro dia foi preso, não vou nem dizer aqui porque ele preferiu inclusive não prestar queixa, não fazer nada, foi tirado de casa outro dia. Você que é um mesquita, ele fez uma festa e tal, e achacaram ele e tiraram o dinheiro dele, porque senão iam levar ele para a delegacia e dizer que ele voltou para o crime. Ele sabe que não voltou, mas enfim. A gente foi lá na delegacia com o Dr. Marino de Caraí, conversamos com o delegado, mostramos o filme e tal. Legal. E ele foi liberado, mas assim, ainda tem isso, né? A pessoa quando busca uma ressocialização pode ser tomar uma dura e pegar um policial um pouco mais, que vai levantar lá o antecedente do cara. Enfim, Zacone, valeu, parar de tomar teu tempo. Aí galera, falar aqui pela última vez que esse debate que a gente fez com o Zacone, a gente vai estar fazendo toda terça e quinta agora, até o final da nossa campanha, é parte da campanha de financiamento coletivo do filme Livre. Está aparecendo direitinho aí, Karima? Que é um filme que a gente está tentando fazer com ex-presidiários que participaram de um projeto lá em Nova Iguaçu, na 52DP, que era o Carceragem Cidadã, um projeto de cinema com os presos, onde os diretores inclusive iam lá debater os filmes com os presos. E a gente está tentando fazer um doc-ficção onde eles contam e encenam as suas histórias sobre o tempo que tiveram na prisão. E a gente está tentando financiar de forma colaborativa pelo Catarse. Quem puder entrar lá e ajudar a gente é catarse.me/livres. E enfim, é isso. Obrigado, Vicky, Orlando. Já é o terceiro filme aí, né, que a gente falou do A Queima-Roupa, do domínio público, e desse que, enfim, isso é uma demonstração de que a gente sempre quer saber a sua opinião, sempre quer saber o que você está pensando sobre os assuntos.
Enfim, a gente vai publicar uma matéria no jornal impresso, Legal. com trechos dessa entrevista. A gente vai pegar, a gente está filmando também aqui, galera. A gente vai pegar trechos para quem não pôde assistir e tal, ou quem chegou agora e pegou só o final e quiser ver uma edição, a gente vai publicar essa semana ainda. Enfim, é isso. Obrigado, Orlando. Obrigado, Vicky.